Boa noite, senhores. Hoje, shiur número 26. B'siyata d'ishmaya, Morai verabotai. Hoje vamos dar sequência ao assunto passado com a importância que nós falamos de rezar com minyan com 10. Vamos dar mais um passo. Mas interessante, vamos pensar aqui uma coisa. Imaginem só eu ser uma pessoa querida de uma pessoa importante. Pega uma pessoa importante, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, e eu sou chegado a ele. Sou querido. E ele me chama o querido Yosef. Onde eu vou? Como eu vou me encher o peito? Não é só porque ele me chamou de querido. Eu tenho contato. Tenho proteção. Se eu precisar de alguma coisa, tenho acesso. Imaginem uma foto na Casa Branca, se eu entro e saio, me atende, telefone, celular, certo? E a fé. Agora, isso é chamado de querido de Trump, por exemplo. Agora, imaginem se eu sou querido do Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu, que eu sou querido do Rei dos Reis. Quem é Rei dos Reis? Boreolam Hashem. E eu sou próximo. E ele me chama de querido. Uai. Que alegria. Tenho acesso a ele? Tenho. Vamos ver aqui uma coisa impressionante. Que escreve o Shulchan Aruch, na verdade é o Turna, que o código de leis aqui, a primeira halachá, fala o Shulchan Aruch, Idgaber ka'ari la'amod baboker, se fortifica como um leão para acordar de manhã, la'avodat boró, não está para acordar para quê? Para servir a Hashem, sheyehu meorer hashahar, seja você que desperta o amanhecer, não amanhecer de despertar, e sim você acorde antes de amanhecer. Bezrat Hashem, vamos desenvolver essa ideia aqui que o Shulchan Aruch traz numa mensagem impressionante, que é essa que nós começamos. O que o Shulchan Aruch aqui quer de nós? Você acorde, Rabotai, acordar de manhã não é nada fácil, por muitos é um desafio, não é fácil. A cama, se é inverno, está gostoso, quantos cobertores você põe? Certo? Ou está aquecedor, ou está sei lá o que, está gostoso, você vai fazer acordar agora, está chovendo, está frio, é difícil. Dá vontade de virar de lado e continuar. E se é verão, também estou cansado, uai. Então vamos falar hoje de uma coisa muito não fácil, certo? Para a pessoa ser Idgaber Ka'ari, está dizendo aqui. Fala o Rabbeinu Yonah Rishon, Kotev Rabbeinu Yonah, que Mishezariz Batfilah, aquele que é ágil para ir rezar, Hareu Yedid Hashem, ele é chamado de querido de Hashem, só tem a ganhar. E ele, Hu vem bilto, ele e não outro. Você quer ser querido de Boreolam? Vai fazer tefilá, não só no aspecto de rezar com minyan, e se seja ágil. Nem se fala, seja um dos 10, vadai como a Gemara traz, pashut, os 10 primeiros. Mas vai. Esse Yedid Hashem, ser chamado de Yedid Hashem, é um título impressionante. Fala o Rav aqui, o seguinte, quem quer chegar a esse título, automaticamente, vadai, se eu sou querido, eu tenho portas abertas. Então, minha tefilá, a aceitação dela é outra coisa, outro nível. Então, fala aqui, quem quer chegar a esse título, um dos caminhos é chegar na tefilá no seu horário que começa. Harbe anashim ba'im batfilá. Muitas pessoas vêm na tefilá, vêm no minyan, vêm no Bet HaKnesset. Não estamos desprezando, agora estamos chegando no nível superior. Você vem no Bet HaKnesset, Hazak Baruch, muito bom. Aval, você não gostaria de ser mais chegado, mais
mais próximo. Avaliot Yedid Hashem é outra coisa. São níveis, é outra dimensão, outro nível. Todos nós vamos, ontem eu contava para o meu shiur, todos nós às vezes vamos ao aeroporto, fazemos check-in, embarcamos. Mas não todos conseguem entrar na sala VIP. Concordam comigo? Então, quem pode entrar na sala VIP? Quem tem, certo, alguns tipos de cartão de crédito, olho de amar, pontos, mas são cartões de créditos nível superior. Então aqui também, você não quer entrar na sala VIP de Hashem? Então fala aqui, para você atingir isso, seja Yedid Hashem, seja ágil, chega antes que comece a tefilá. É muito importante não só ficar na teoria essas coisas, sim demonstrar o carinho, demonstrar o amor que nós temos por Hashem. Não adianta você chegar, por exemplo, o marido para a esposa ou vice-versa, eu amo você, eu gosto muito de você. Se você me ama, se você gosta de mim, então prova. Se comporta como alguém que ama. Certo? Nós estamos falando de boca para fora. Cadê? Age assim. Boreolam, ou um filho para um pai, ou vice-versa, tem que agir. Então, como você vai agir? Então, aqui, os grandes Chachamim, tem aqui o exemplo do Ramir Hadash, Zechasei Livrachá, o Rapinkos também fala sobre isso. Vamos supor, fala aqui, ele começa aqui o Ramir Hadash Zatzal, uma frase que dói, mas ele fala assim: uma pessoa, se a gente está falando aqui que tem que demonstrar. Então, quanto mais eu chego mais cedo numa tefilá, eu não perco uma reza, eu estou demonstrando o quê? Um apego maior do que aquele que vai na tefilá e chega à tarde, atrasado. E nem se fala aquele que nem chega, tá? Não estamos falando disso, estamos falando que chega, você, Baruch Hashem, chega antes. Estamos explicando aqui o ideal. Então, fala lá, Meir Hadash, se ele já chega tarde na tefilá, o que ele demonstra? Um tipo de desprezo. Kadosh Baruch Hu Omer, se você me despreza, então por que eu tenho que te ouvir? Ou seja, aqui vamos chamar de uma forma aqui proporcional, de desprezo. É palavra forte, tá? Então, se eu considero, exemplo, ele traz um exemplo. Num casamento, os mais próximos, os mais chegados, vão no casamento, chegam tarde ou chegam cedo? Chegam cedo. Quanto mais próximo, mais cedo chega. Então, se eu quero demonstrar a proximidade de Hashem, então chega mais cedo na tefilá, na reza. E se você nem vai ou chega tarde, o que nós observamos de um lado de fora? Que essa pessoa não tem tanta ligação. Então fala por Olam, se você não quer minha ligação, meu kesher, é recíproco. Então uma pessoa que vai ser na tefilá, eu não tenho aqui Bekitzur, 2 pontos demonstra a importância que ele mostra, e 2, a ligação que ele tem. Kach gam batfilá, falou Ramir Hadash. Kechol she'adam magia mukdam yoter, quanto mais cedo ele chega na tefilá, ele demonstra meid, ele demonstra que ele não despreza, ele valoriza a tefilá. O margish karov elev el Hashem itbarach. E ele demonstra uma aproximação grande. Então, ou ele é chamado de querido, ou lo aleno mais longe. Morai verabotai. Então, nós estamos vendo aqui como é importante esse ponto de a pessoa ser ágil. E aqui eu vou trazer aqui o Shlach Kadosh Omer. Aquele que acorda, Bizirizut Batfilá, acorda cedo para Tfilá, quanto mais cedo melhor. Hareze Meena Akedah. Uma das parashiot que Am Israel, Baruch Hashem, tem mérito, recebe até hoje a recompensa por nosso patriarca Abraham Avinu, que levou seu filho Yitzhak para o Har HaMoriah, para fazer o sacrifício. A Akedah. Só ganhamos dela. Shoshana, Shofar, tudo. Todos os dias nós falamos para a Shada Akedah. Fala que o Shlah, aquele que chega cedo na Tefilá, é como uma forma de
como ele está fazendo aqui um sacrifício, uma akedah. Eu olhando isso por cima, qual a explicação vai? Que eu acho normal, que não é errado, acho que é certo. Falamos que é difícil. Não é difícil? Eu estou me sacrificando a minha, uma akedah de acordar cedo. Na verdade, não existe fácil, é raro. Seja quem for, eu acho que é difícil. É mais gostoso ficar. Mas não importa, vamos lá. Então, voltando. Então, fala o Shlach Kadosh. É uma akedah particular, é um sacrifício. Concordo. Quem sou eu para concordar? Mas eu entendo dessa forma. Olha só como explica aqui no Sefer Shim. Uma coisa interessante. O que ele quis dizer aqui, o Shlach Kadosh, que é uma akedah? Fala aqui o livro Shem Shmuel o seguinte. Escreveu o Gaon Baal Hashem Shmuel, Sheikar HaNisayon, que foi o último dos 10 testes de Avraham Avinu. No que ele chamou tanta atenção, além de o que fez Avraham Avinu levando seu filho, fala que assim, o principal do teste, Lo haya akedah, não foi o ato de ele levar e colocar Yitzhak, amarrar ele para sacrificá-lo, Ribono Shel Olam. Então qual foi o principal do teste? Ela ahava shematzala bebitui vayashkem Avraham baboker. Foi a demonstração de amor. Onde? No acordar cedo, para fazer a ordem divina de Hashem. Eu iria falar, onde está o bitui aqui? Onde está a demonstração? É o próprio ato do sacrifício, ou que é, na verdade, se você ama, você me ouve. Ouvir Hashem, Pashut. Mas ele dá aqui um passo impressionante, que antecede. Qual é? Acordar, Hashem Avraham baboker. Você demonstrou o amor porque foi a primeira coisa que você o quê? Acordou cedo para fazer a ordem divina. E olha só o que o Orchot Tzadikim traz aqui. Olha só o que o Orchot Tzadikim traz. Sheim Avraham Avinu lo haya mashkim baboker lalech el akedah. Vamos supor que ele não iria acordar cedo. Não iria acordar cedo. Ia acordar para outro minyan. Outro minyan. Fala o Orchot Tzadikim, lo haya mashkim baboker lalech el akedah, lo hayta zechut akedah nishmeret ledorei dorot. Não iríamos ter o mérito e as recompensas e a proteção que nós temos da Akedah até hoje. Rak beshel ha'udah shevayashkem Avraham baboker omedet lanu zechut Akedah kol hashanim. Já porque pelo mérito de ele ter acordado cedo, até hoje nós usufruímos da mitzvah de Akedah que fez Avraham Avinu. Porque alguma coisa dá para entender. Yedid, ele demonstrou ser o quê? Chegado, próximo de Akadosh Baruch Hu. Impressionante isso aqui. Aí vem Morena Ben Ishai Omer, fala o Ben Ishai Zechatzel Livracha, que Malachei Asharet yachnisu et tefilato ad kitzei hakavod. Você é chegado, chega os anjos, fala, você tem proteção, você é uma pessoa especial, tem que te atender. Pegam rapidamente tua tefilá e levam para o trono divino. Para explicar melhor, o Ben Ishai diz o seguinte: você fez um sacrifício, certo? Você foi agir, mas tem que tomar muito cuidado, porque sacrifício é, não estou afim, vai, então vai, for. Contra a vontade, com peso. Que você, vamos supor, você me pede, vamos passear juntos. Não estou afim, mas eu vou. O que você chega para mim e você fala? Não precisa mais ir, não vem. Boreolam também vai te falar assim. Assim você vem? Não vem. Se a tefilá é um peso, se faz um peso, desculpa, quem quer? Vai embora. Não. Ágil, contente. Certo? Fala, Ben Ishai, você está chegando assim? Muftach lo shekemosho e azariz, da mesma forma que você foi ágil, assim os ágeis vão ser ágil, levar tua tefilá que se acabou, ou seja, a merchak, o espaço da nossa reza até o trono divino, é um espaço, né? A distância
Obrigado. A distância ela é curta, é pequena? Não. Sei lá, 500 Shana, de um teto para o outro, 500 anos, nem sei o que eu estou falando. É muito. Então, imagina, por isso, sei lá. A distância é muito grande. Como chega? Dá para chegar aqui, que é o foguete? Ou... Que velocidade é essa? Não se preocupa. Fala o Ben Ish Chai, você foi da tua casa até o Bet Knesset. Bezerizut, ágil, sem atropelar ninguém, tá? Então tua tefilá também vai ser ágil, daqui de baixo até chegar lá em cima. Me dá quem é que me dá. Não se preocupa a distância. Assim explicou Ben Ish Chai. Agora aqui tem o... Conhecem do Rav Kolodetsky Shlita? Eu acho que é de Bnei Brak, da Roma. Exatamente. Rosh Shiva. Então, ele falou o seguinte: Lo Aleinu Velo Alechem, faz alguns anos atrás, não lembro exatamente, ocorreu um pigua, um atentado num hotel em Netanya, era acho que Lela Seder, acho que eu até morava em Israel, eu acho. Então, era uma época muito amarga, que a Israel precisava de força. Esse atentado faleceram muitas pessoas, então precisa injetar força para a Israel. Então, o Rav Kolodetsky perguntou para o Rav Eliashiv Alav Shalom: Rabi, sobre o que precisamos enfatizar nas palestras nos shiurim? Respondeu o Rav Eliashiv o seguinte: Tedaber fala sobre dar kavod para Hashem, dar honra, respeito, kavod a Hashem, a Kadosh Baruch Hu. O que é isso? Perguntou, Mani que ela tem kavod a Hashem? O que é mostrar honraria, como é? Honra para Hashem. Honra Hashem. Respondeu o Rav: Lavou basman la tefilá. Chegar no horário na reza. Exemplo, a tefilá começa às 7. Então não precisa 7 atropelando. 7 é korbanot. Então chega um pouco antes. Por tefilim, por talet, falar korbanot. Aí, esse é o que vou chamar em fazer. Aí você está mostrando o quê? Como você está honrando o Borolam, você está se preparando. A importância da Kadosh Baruch Hu Maftiach, fala assim, o Rav, se você está me dando honra, que me chavedai achaved, eu também vou te honrar. Assim fala Shmuel Aleph Bet Lamed. Só temos que ganhar. Uma vez uma pessoa chegou que atingiu a idade do pai, que o pai tristemente faleceu jovem, e essa pessoa ela já atingiu essa, ele estava preocupado. Lo Aleinu, se o pai faleceu essa idade, o que vai ser dele? Mas me dá um remédio, Stipler, assim falou para o Stipler Alav Shalom. O Stipler falou, tá bom, mas vai na tefilá, mitchilá ve'atzof. Chega no horário da reza, do começo até o final. Vetizke lechaim arukim. E aí, Bezrat Hashem, você vai ter vida longa. De onde tirou isso Stipler? Assim, do nada, de onde ele se inspirou? Qual é a fonte? Então explica, Gemara em Berachot, Het Amud Aleph, certo? Que Rabi Yochanan, eu já vou explicar um pouquinho melhor, mas só para concluir essa história do Stipler. Rabi Yochanan, ele questionou, falaram para ele que pessoas de Babilônia, viviam 300 anos, um monte. Vida longa, como pode ser? Aí nós vemos de lá que Ayubaim Bisman Atfilá. A Gemara responde por que eles viviam, porque eles chegavam cedo na Tfilá e ficavam até o final da Tfilá da reza. E a Gemara traz um pasuk, Mishlehet, pasuk Lamedai, Lamedhe, Ashrei Adam Shomei Ali, louvado a pessoa que me ouve e bate na minha porta dia a dia, Kimotzi Matzah Haim, quer dizer, encontra vida. Se me procura, tem vida. Assim traz a fonte a Gemara. Então nós vemos aqui que o Stipler responde para você: quer vida longa? Vai, não só que é ótimo ir no Bet Knesset fazer com minyan,
mas chega cedo e fica até o final. Para entender um pouquinho melhor essa Gemara, tem Ben Ishai. Ben Ishai traz que Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele foram dizer para ele que as pessoas de Babel viviam muito. Explica aqui a Gemara Ben Ishai que ele questionou por que viviam muito. Lichorá está escrito no Kriyat Shema, Leman yirbu yemechem, que vocês tenham vida longa, assim fala a Torá, al adamah shenishba Hashem la'avotechem, sobre a terra que Hashem jurou, que seria a terra prometida. Então ele não entendeu, tá bom que lá na Babilônia, que não é terra prometida, vivem muito, mas por quê? Se a princípio a vida longa, onde está prometida por Hashem na Torá? Em Eretz Israel, na terra prometida que é Eretz HaKodesh. Aí responderam para ele, realmente você tem razão, a vida longa é Eretz Israel, mas lá eles cumprem como se diz, um ato que atrai vida longa, como falou Shalom HaMelech, vai cedo na Tfilah e fica até o final da Tfilah. Continuou Ben Ishai diz que não está, ele começou a procurar Rabbi Yochanan entender esse motivo. Da onde? Acordou um dia, vivem, eu quero saber por que vivem, será porque ele está questionando porque ele quer viver muito? Aí explicou Ben Ishai, nós sabemos, não aleno velo alechem, que ele tinha 10 filhos e todos faleceram drasticamente. Até o último sobrou um ossinho, nada, ou dente, nada, que ele mostrava para consolar as pessoas. E aí, falou Ben Ishai, ele tinha um número 11 de filhos, isso eu não sabia, tinha um 11º. E estava vivo. Ele falou, já foram 10, eu quero saber, para esse 11, como viver. Então quem vinha falar com ele e consolar ele, ele questionava, não, mas me traz ideia de vida longa. Então aí uma pessoa chegou e falou, você quer vida longa? Não sei, vê lá em Babel, que lá vivem 300 anos. Ele falou, mas por que vivem? Aí veio a resposta. Porque as pessoas acordavam cedo para tfilah. Assim explica essa Gemara Ben Ishai. Ser Yedid, ser Karov, ser próximo de Hashem. Morai Verabotai. Tem um livro chamado Or Zarua, de Alachá, o Ben Shabra traz, Or Zarua, Rishon, Bet Yosef traz. Rishon é um livro de Alachá, mas um livro de Alachá com traz história. Opa, o que acontece aqui? Livro de Alachá é livro de leis. O que aconteceu que você me trouxe agora uma Alachá? Uma historinha, não é livro de história. Então, algum legado forte você tem. Então, Or Zarua aqui traz uma história que numa cidade, Ayara, numa povoado, uma aldeia, morava um Yehudi Pashut, um Yehudi simples, e ele frequentava o Bet HaKnesset, a sinagoga cedo, ficava do começo até o final da Tfilah. E Deus nos livre, esse Yehudi faleceu. Depois de 2 dias, o Shamash Bet HaKnesset, o responsável da sinagoga, abriu a porta. Quem encontra lá sentado? Ele, aquele senhor que faleceu. O Shamash ficou verde e azul. Imaginem. Falou, você não é aquele que faz 2 dias foi a Levaiá, que você voltou? É você? Imagina, perguntar, você é aquele que faleceu faz 2 dias? Sim, sou eu. Mas não se assusta. Eu já estou no Gan Eden, eu já fui direto para o paraíso, e eu vim direto aqui, sentar aqui no Bet HaKnesset. O Shamash perguntou, mas espera aí, você no Gan Eden, tá bom, você não era uma pessoa ruim,
Mas você está me falando que você faleceu faz 2 dias, já está no paraíso? Te levaram direto no paraíso? O que aconteceu? Tzadik, tzadikim, pessoa justa, gigante, gadelador, você é achar. Mas você? Aí ele respondeu, sim, eu mesmo. Eu vou te explicar por quê. Você lembra que eu chegava todos os dias aqui cedo na tefilá. E eu rezava palavra por palavra de começo até o final, que nem estou contando dólares. Kol milah tefilá. Kol baruchu, baruch shemo. Todo amém. Baruchu, baruch shemo respondido valia como brilhantes para mim. E chegava até o trono divino direto. E essa reza me abriram os portões para me chegar imediatamente no paraíso. Outra vez, Or Zarua, livro de Alachá, o que ele quis trazer? Respondeu, Katavti kol zot, escreveu aqui Or Zarua, por que eu escrevi isso? Lezikaron basé, chegam la Yehudi Pashut. A pessoa tende a dizer, o que faz diferença para mim? Eu sou simples, tudo que está falando é para Yehudim importantes, tzadikim, mas quem sou eu? Falou Or Zarua, filho Yehudi Pashut, que ele vai todo dia na tefilá na hora certa. Essa tefilá, Zemeilo etadin, essa tefilá ilumina o julgamento. Veunichnas yashar legan eden. Isso entra direto, faz ele abrir os portões para ele entrar no paraíso. היהודי הזה התגבר כל בוקר כארי, התפלל במתינות, וזכה למה שזוכים מיחידי סגולה שבאדם. Que comparação, o Yehudi Pashut, sim, você valorizou, você vai virar o quê? Yedid Hashem, abre as portas para você. Mas a pessoa tem que ter equilíbrio, porque uma das coisas que dificulta ele acordar de manhã, qual é? Óbvio, qual é? Não, o Yetzer Hara, certeza, não é fácil. Mas o que eu estou mitkaven, minha intenção é, se você vai dormir tarde, como você vai acordar? Não é verdade? Tem que acordar, não justifica uma coisa com a outra, certeza. Mas, porque você vai dormir tarde. Então você tem que ter patentes de acordar, tem que ter. Daqui a pouco eu vou falar uma coisinha pequena, mas tem que ter. Mas se você já vai dormir tarde, já está entrando de uma forma negativa, não dá, você está pedindo o quê? Que patente você quer? Exatamente, já está... E tristemente, às vezes a pessoa vai dizer, bom, ele foi dormir tarde porque fez bobagem, ou enrolou, não, mesmo que estão pessoas fazendo atos o quê? Positivos. Então o Rav Steinman aqui, Alav Shalom, traz um exemplo, uma pessoa, por exemplo, estudou até altas horas da noite Torá. Uau! Até 3, 4 da manhã estudou Torá. Tem melhor que isso? Só que tem um problema. Ahu yachol shelo lakum bezman likro kriyat shema utfilah bezman. Ele está correndo perigo. Como se a pessoa vai acordar às 6, 7 da manhã para o minyan? Se ele for dormir às 3, 4. Então fala o Rav, quem faz isso? Ele não lomed Torat Hashem. O que ele estudou na chamada Torá de quem? De Hashem. O lomed Torá bli kesher lebore olam. Ele está estudando Torá sem ligação de Hashem. Isso eu fui suave, porque aqui ele traz Torato shel Esav. Mostra que ele é kasher e não é kasher. Norá Benayom. Por isso tem que ter sabedoria, dormir cedo, para poder acordar como se deve. Uma vez perguntaram para o Rav Steinman que lo aleno, mesmo pessoas corretas, justas, ou que estão estudando Torá, e Baruch Hashem, cada vez mais Torá, cada vez mais Baalei Teshuvah, e pareceria ser que não ouvem nossa tefilá. Às vezes tem coisas amargas, sofrimentos, mas tem tefilá também. E parece que está fechado o portão. Então o Rav Steinman, ele falou o seguinte. Aí ele traz aqui a Sikha, Mikol Makom Atzalosh Shotfot. Então, Madua Tfilatenu Enam Metkablot Lefnei Hashem. Então, por que não são aceitas nossas tefilás? Se está cheio de sofrimento, lá aleno.
Fala o Rav Steinman, tzarich ladat, precisamos saber o quê? כי בשמיים מעריכים את התפילות שלנו בדיוק כפי שאנו מעריכים אותם. No shamayim, Boreolam, nos céus, ele valoriza as nossas rezas exatamente da mesma forma que nós valorizamos a reza que rezamos. O que é valorizar? Falem vocês. O ponto principal é chegar cedo. Valorizar é rezar. Valorizar é não conversar no meio da reza. Valorizar é ter concentração. Não é verdade? Pureza nas ideias. Tudo isso entra. Mas nós estamos falando aqui, valorizar acorda e vai cedo. Em Bachur Mamshich Lishon, fala o Rav Steinman, se a pessoa continua dormindo e chega atrasado, vai. Mas, por exemplo, ele traz aqui, a tefilá começa às 7. E o cara já chega às 7h10. Então ele já vai ter que voar. E provavelmente, como ele vai conseguir começar a me dar junto com o tzibur? Difícil, não tem como. E aí depois ele termina igual, né? Não termina depois, termina. Que tefilá é essa? Que reza é essa? Ou se conversa, não é? Que tefilá é essa? Que frutos vão sair dessa tefilá? Falou Rav Steinman. Não importa, ele diz, o que importa aqui é o problema grave, que você não está valorizando. E se você não valoriza, então, essa tefilá eu vou pegar. Que valorização tem? 2? Eu vou atender 2. Mas ninguém quer isso. Uma pessoa que acredita na força da reza, não existe, ela não não tem como ela não acordar cedo. Ou seja, a vida de Esav é ser contraditória. Já talvez uma vez podemos explicar isso. Certo? Ele, Nagit, era o que mais respeitava o pai, mas é o que causou aqueles 5 pecados graves, né, no mesmo dia. Não existe isso. Tem que ser coerente. Então, se você entende que isso valoriza a tefilá, que isso demonstra ser próximo de Hashem, então não tem como não lakum imitato shachrit. São patentes para Bemet brigar com o Yetzer Hara, porque realmente o Yetzer Hara está lá. Está lá. Certeza que está lá. É muito difícil acordar. Por isso que uma vez o Rav Mordechai Gifter, Zecher Libraha, conhece? Está perguntei. Rosh Shiva aqui do nosso Moré. Então, uma vez ele entrou numa loja, queria comprar um relógio ou um despertador. Aí ele viu um botão, para queria entender os botões que tem no despertador. Ele viu lá um botão, Kaftor Nimnum, que hoje apelidam ele como o botão da soneca. Certo? É engraçado esse nome. Aí ele perguntou, o que é esse botão soneca? Aí o vendedor respondeu para ele, Raham, é o seguinte, uma pessoa que dorme e ela acorda, mas não está a fim de agora levantar, então abaixa, aperta o botão soneca, aí ele decide, 5, 10, 8, depende, hoje dá para ver soneca quanto tempo você, mas 5, 10 minutos. O Rav não entendeu, falou, Ani Mevin, se ele coloca na cabeça de acordar um horário, tá bom, que seja daqui a 5 minutos. Então que ele acorde no horário que ele colocou. Que significa? Toca, aperta para que daqui 5 minutos. Decide ou antes ou depois. Assim conta aqui. Interessante, hein? O Rayon que traz aqui em nome do Rav Gifter, o Rav Shalom, mas se a gente pode tentar explicar um pouquinho, que é o seguinte. São patentes. Ele entende que talvez para ele precisar acordar, vamos para a tefilá, começa às 7. Se ele vai acordar às 6h30, por exemplo, está muito em cima, mas ele vai acordar às 6h30, vai chegar, tranquilo. Mas ele fala, mas aí acordar de primeira às 6h30 não dá. Então ele coloca já a partir das 6, certo? 6, 6h10, 6h15. Se ele usa essa tática, Boreolam vai dizer bem-vindo, não tem dúvida. Não é proibido. Ele achou um caminho, certo?
para driblar o Yetzer Hara. Vadai. Certo? Então, o Rav Gifter é uma mala dele. Ele falou, você decidiu, você acorda. Mas agora eu estou tentando um pouquinho desenhar aqui. Acredito, está errado ou é verdade? Pode acontecer isso. Se você colocar essa soneca para você driblar o Yetzer Hara. Muito bom. Ai, morai verabotai. Tem tefilá, demonstra o quê? Horários. Desculpa, todo mundo tem esse horário comercial, horário de atendimento, horário do banco. Existe antes? Não. Existe depois? Não. Esse é o horário. No Shamayim, pela sabedoria divina, Hashem também colocou horários para suas rezas. Entendemos, não entendemos o porquê, não faz diferença. A obrigação que cada reza tem seus horários. A de manhã, Shachrit, Mincha e Arvit. Muito bom. Mas pode passar pela cabeça aqui o seguinte. Peraí. A gente está falando um monte de shiurim que precisa ter o quê? Kavaná, tem intenção, Yeshuvadat, atenção, tirar os pensamentos que incomodam, tá tranquilo, não chegar atropelando. Muito bom. São algumas coisas que nós falamos muitas, né? Até tal ponto que Ramim falam, tefilá, lelo kavaná, uma reza sem sua verdadeira intenção é como um guf ele chamar, como se fosse um corpo sem alma. Aí tem seus níveis, e kavaná, e tudo isso é proporcional. Muito bom. Ele chega e fala, mas Rabino, a reza é muito cedo, os manda tefilá, o tempo da reza é muito cedo, no verão, é muito cedo. Exemplo. Então deixa eu me preparar, ter a preparação, que eu garanto que tal hora, mesmo que ela for depois do tempo, eu vou ter mais kavaná. Mas vai ser uma tefilá mais o quê? Mais completa. Mais elaborada. Com mais intenção. Mushlemet, íntegra. O que a gente fala para ele? Nós vamos ver que vamos falar para ele. Tem aqui um shiur do Rav Shalom Meir Valach, Shlita. Ele gosta, é Tamid Hacham, Niflá, ele edita vários livros aqui. Ele traz aqui o Mashal do Hafetz Chaim, que é o seguinte. Maaseh, uma história de um cafri, de um camponês, bem simples, que ele tinha uma filha. Jovem, acabou de nascer, bebê. Falou, bom, eu sou uma pessoa simples, não sou tão rico. Ela vai nascer, o Baruch Hashem nasceu, mas amanhã ela vai casar. E onde eu vou tirar o dinheiro, o dote, o dinheiro dos gastos? Então ele teve uma ideia impressionante. Começou a economizar e colocar toda a economia, cada dia, cada bilhete de dinheiro, colocava num pote, num cofrinho. E foi indo, Rabotai, dia a dia, colocando. Chegou a filha à idade de casar. E os cofres, era um ou dois, já estavam explodindo. E estava super Baruch Hashem satisfeito, que conseguiu economizar e chegar lá. Bom, ela agora cresceu, então precisamos fazer as compras aqui na aldeia. Então ela pegou o dinheiro, ele pegou o dinheiro, foi até as lojas da aldeia. Pegou, escolheu as roupas. Na hora que foi pagar, o outro camponês olha os bilhetes, fala, eu não conheço, o que é isso? De onde, que país é esse dinheiro? Como que país? Está escrito aqui no nosso país. Eu não conheço esse dinheiro. O nosso dinheiro hoje, que gira na praça, é esse. Não é esse que você trouxe. Ele trouxe outro, falou, não, trouxe outro, não conheço. Aqui você não vai comprar com esse dinheiro. Ele ficou louco, falou, como me matei a vida inteira, 18 anos para essa menina, agora você fala que não vai aceitar esse dinheiro? Falou, talvez viaja até a metrópole, lá que tem banco, provavelmente lá os bancos vão te trocar esse dinheiro. Ou lá vai falar com quem entende. E ele foi, entrou no banco, até a metrópole, entrou no banco, e ele viu uma cena interessante. Ele viu as pessoas que estavam na frente, vieram com bilhetes de dinheiro, ou rasgado, ou amassado. E ele viu que essas pessoas davam
para o caixa dava um grito, falou, que respeito é esse? Vocês estão me trazendo notas amassadas, rasgadas, olha a foto aqui do presidente, do Keisar, é uma falta de respeito. Davam uns 2 gritos fortes, mesmo assim, pegava o bilhete, arrumava com durex, sei lá o que, e dava um novo para a pessoa. Ele chegou, olhando isso, falou, bom, meus bilhetes estão todos novos. Então, certeza que o do caixa vai aceitar. Chegou a vez dele e mostrou o dinheiro. O caixa olhou e falou, desculpa, isso aqui, olhou e começou a rir. Enam shavim meuma, não vale nada isso aqui. O que você me trouxe? Cruzeiros, cruzados, novos, você me trouxe o quê? Lembra? 10 mil cruzados, 1000 cruzeiros. O que você me trouxe? Isso não vale nada. Falou, aí o camponês ficou louco. Como não vale nada? Primeiro eles estão novos. Falei, e daí que estão novos? E daí? Como e daí? Eu vi os caras te trouxeram bilhetes todos rasgados. E você trocou, arrumou e trocou. Eu estou trazendo bilhetes novos. Falou, não, peraí. Ele começou a gritar, ficar louco. Falou, primeiro se acalma. Ok, você falou que 18 anos você fez isso, mas eu vou te explicar. Teus bilhetes são antigos. Já foram o quê? Não vale mais, perdeu a validade pelo governo, acabou. Não tem mais circulação disso. Já venceu a validade disso, acabou. Mesmo que eles são o quê? Novos, vai conservados novos. Traz agora R$1.000, 1000 cruzeiros. Não existe. Já era, perdeu a validade. Eles trouxeram o quê? Bilhetes velhos, amassados, rasgados, mas tinha validade. Mesmo que estavam dessa forma, ainda vale. Fala Havetz Chaim ve'anim shal. Mishomer leitpalel tefilá bismaná. Mesmo uma pessoa que ela reza no horário correto. E sua kavaná não é tão... Pode estar um pouco amassada, pode estar um pouco rasgada. Mas é no tempo. Isso o Boreolam também quer. Isso a gente também quer. Eu quero... Você vai chegar no final do casamento? Já acabou. Chega antes, pelo menos, do primeiro prato. Não chega na sobremesa. Certo? Então fala, Havetz Chaim. Sim, tá bom, você vai levar na cabeça que precisa fazer um pouco mais de kavaná, mas você rezou na hora? Ou um pouco no começo, o kavaná no final? Mas se você está se preparando, kavanot, intenção, certo? Faz tudo no melhor, mas você chega à tarde, quando o banco já fechou. O que adianta? Ou já a nota já perdeu validade. Tua tefilá já, você quer atender, o banco já fechou. 4-1 o banco abre para você? Não. Abre para você? Não. Não é verdade? Aqui, Boreolam diz, já fecharam os portões, vence outros maná. Morai Verabotai. Nós começamos e vamos hoje terminar assim o shiur. Fala o Shulchan Aruch. A primeira lei do Shulchan Aruch. Seja Yedid, Itgaber Kari. Se fortifique como um leão. Acordar de manhã, servir a Hashem. Mas o patente qual é? Sheyehu meorer hashachar. Seja você aquele que desperta ao amanhecer. Imagina, se alguém gosta de mim e eu vou chegar no casamento e a pessoa chegou antes que eu. O que eu vou dizer? Uau, esse aqui me adora. Boreolam vai ver esse aqui, falar esse aqui me adora. Reza o que você quiser e eu vou te atender. Boa noite.